Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, abrindo mais uma semana no Brasileirão, você viu? O Flamengo passou por cima do Atlético Paranaense, só precisou jogar no primeiro tempo. O Flamengo jogou um tempo e passou pelo Atlético Paranaense. Caminhar em direção ao Maracanã usando a camisa do clube, chegar cheio de orgulho. A emoção é muito grande, né, cara? Pô, tava com muita saudade do Maracanã, né? A volta da torcida do Flamengo a um jogo do Campeonato Brasileiro. A terceira partida do time com público no Maracanã desde o início da pandemia. Para entrar no estádio, o torcedor precisou comprovar a vacinação em dia e na arquibancada usar máscara e respeitar o distanciamento social, que não aconteceu em muitos casos. O torcedor teve que esperar um bom tempo para voltar a ver o time em ação no Brasileirão. O último jogo com público do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi em dezembro de 2019, na goleada por 6-1 sobre o Avaí, 1 ano e 10 meses atrás. No retorno contra o Atlético Paranaense, o flamenguista não precisou ter tanta paciência assim. 4 do primeiro tempo. Andrés Pereira apareceu livre, deixando o ataque desde antes do meio-campo. Trabalha com o Andrés Pereira. Passou para o Bruno Henrique e recebeu de volta. Aí ele deixou a bola correr um pouquinho, só a ponto de ter o ângulo certo para o chute que explodiu na trave. E foi tão forte que na volta a bola bateu no Everton Ribeiro, que vinha na corrida, e entrou. 1-0 Flamengo. Everton Ribeiro esperto. 5 minutos depois, uma troca de passe envolvente, que começou com o Gabigol pro Everton Ribeiro, que deu pro Isla, que devolveu pro Gabigol, mandar pra área. Na pé esquerdo, cruzamento, Bruno Henrique. Gol! Foi o 5º gol do Bruno nas últimas 4 partidas do time. O Flamengo avassalador no começo de jogo no Maracanã. O Atlético, que poupou os titulares e entrou com um time quase todo reserva, conseguiu ter um pênalti marcado a favor. O Carlos Eduardo sofreu falta do Rodrigo Caio dentro da área. Mas o lance foi anulado após a revisão do VAR por impedimento no início da jogada. E o Flamengo conseguiu marcar o terceiro ainda no primeiro tempo. Desde o chutão do Bruno Henrique para frente, foram 9 toques em 14 segundos. Pro Arrascaeta, Andrés Pereira passou na esquerda, Arrascaeta tocou pro Andrés. Gol! Agora, se a gente reparar no replay, não foi um chutão acidental do Bruno Henrique. Olha como ele levantou a cabeça e achou o Gabriel, que já estava se movimentando para fazer o passe para disparar do Arrascaeta. Corta para outra câmera, para a gente acompanhar também como correu o Andrés, que saiu bem atrás do Arrascaeta e de um adversário e chegou na frente para marcar. 3-0 Flamengo. Se eu estou jogando assim é mérito do treinador, do grupo, que me acolheu muito bem. De repente, o Diego Alves começou a chamar a atenção para algo do lado de fora do campo. A ambulância, atrás do gol do Atlético. E foi lá um rapaz pedir para apagar o farol. Coitado Diego. Imagina se ele fosse atrapalhado durante a chance mais perigosa do Atlético. Eu achei que não pegou bem o Carlos Eduardo. Acho que ele pegou meio mastigado com o gramado e ela deu uma quicada. A larga vantagem no placar, a chuva pesada que caiu, um copo de plástico arremessado no gramado por um torcedor que foi identificado e retirado do estádio, deixaram o jogo mais arrastado no segundo tempo. A torcida terminou encharcada, mas satisfeita, com a vitória que deu a terceira colocação do campeonato ao Flamengo com 2 jogos e 11 pontos a menos que o Atlético Mineiro, o líder da competição. Hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores, estamos brigando pelo Brasileiro, temos jogos a menos, continuar dando uma continuidade nesse trabalho aí para que a gente chegue nos nossos objetivos, que é dar a volta olímpica.
Uma última informação, o Flamengo renovou os contratos do Diego Alves, Diego Ribas e do Felipe Luiz. Outro detalhe que eu acho que é sempre importante a gente lembrar e comentar, analisar sobre, por exemplo, Andréas Pereira. É óbvio que tem a qualidade dele, né? Um jogador que veio do Manchester United, etc. e tal, mas sempre facilita você entrar num time já pronto, entrosado, e óbvio que facilita você estar jogando ao lado de vários caras que também jogam. Muito, claro. Então a gente pode até imaginar, pô, se o Andréas Pereira, por exemplo, ele sempre disse que, ele sempre deixou claro a paixão dele pelo Santos. Se o Andréas Pereira, por exemplo, chegasse nesse time do Santos atual, ou no time do Grêmio, ele ia melhorar, obviamente, o time do Santos, o time do Grêmio. Mas será que ele já estaria se destacando tanto? Não. Não. Porque é óbvio, tem a qualidade dele, mas o time ajuda muito. É um time pronto, entrosado. Os caras estão juntos há 3 anos ali, o quarteto ali da frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, William Arão. Então, é uma engrenagem que já está pronta. Você só troca uma peça ali, mas você trocou uma peça de alta qualidade, você não pegou uma peça enferrujada. Você tira o Gerson, você põe o Diego. Continua a engrenagem, tudo funcionando perfeitamente. Ah, o Diego tá lesionado? Trouxemos aqui o Andréas Pereira. A sua máquina continua funcionando de forma perfeita. É uma peça nova, de qualidade, substitui a outra e a engrenagem está lá, está tudo. Então, obviamente que facilita. Tem o mérito dele, mas o time ajuda muito. Nós discutimos também algumas semanas atrás, agora não mais, se o Daniel Alves poderia ir para o Flamengo, para o Fluminense. Era a mesma coisa que eu dizia. Ah, o Daniel Alves não deu certo no São Paulo. A gente não sabe se ia dar certo no Flamengo. Mas tinha grande chance. Tinha grande chance pela qualidade do time. Diga, professor. Não, eu só fico pensando no contrário, né? O quanto uma engrenagem enferrujada atrapalharia o Andréas Pereira. Pois é. Se ele pega, se ele cai no Santos, no Grêmio, no São Paulo mesmo, seria muito importante no São Paulo. O quanto a gente não faria mas será que daria certo assim? Fala, professor. Uma avaliação equivocada do rapaz por conta de um entorno que não fosse o ideal, né? Muitas vezes acontece isso. O Andréas Pereira chegou com uma fama justificada. Pelo que ele jogava, lhe faltava justamente uma coisa que é fundamental para essa função que ele está exercendo: intensidade. E de repente ele se acha como um jogador com uma intensidade interessante para um time que, como o Abel lembrou, já é uma engrenagem em bom movimento, né? Então esse time ajudou o Andréas Pereira, assim como alguns dos times citados talvez emperrassem o futebol do Andréas Pereira. É um conjunto, realmente, e as duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que tem um mérito gigante do Flamengo aí, que é o olhar clínico no mercado. Claro, quando você tem dinheiro, é mais fácil. É outra conversa. É outra conversa. Mas mesmo quando você tem dinheiro, a gente tem exemplos, a gente pode ficar aqui 5, 6 programas falando de exemplos de times que tinham dinheiro e que contratavam mal, formaram elencos que pareciam... O próprio Flamengo, né? Na própria história do Flamengo, a coisa não deu liga. Já que falamos do Santos, você pode estar com muito dinheiro e jogar o dinheiro fora trazendo Cueva. Exatamente. Pronto. Pode se endividar por 10, 15 anos trazendo o Leandro Damião. E na época, perfeito, Abel. Vamos ser justos, jogava um bom futebol, fazia gols no Internacional. O problema é o valor que foi muito alto. Não deu certo no Santos. Mas, por exemplo, o Cueva é um bom exemplo de você desperdiçar dinheiro. Perfeitamente, você foi super bem. Então, assim, o Flamengo ele é muito pontual. Claro, a engrenagem funciona, fica mais fácil. Mas o Flamengo é pontual. Então, assim, por que o Palmeiras não foi olhar o Andréas Pereira? Tô falando do Palmeiras, estou falando de rivais ali. O Galo foi um time que se remontou, né? Então trouxe bons nomes e tal, etc. Mas, por exemplo, Palmeiras, coisa de ajuste, elenco. Por que não olhou o Andréas Pereira? O Kennedy, a gente ainda está esperando dar resultado. Vamos ver como é que vai ser o Kennedy no Flamengo. Mas as contratações, você fala, mas quando trouxe o Michael... mas já recuperaram o Michael, né? Mas o Vitinho foi lá atrás. Mas recuperaram o Vitinho. Então, assim, o Flamengo vai ao mercado, aquela coisa do gelo no sangue, do Marcos Braz, tudo, desespero, vai contratar a B, você calma. Aí, de repente, traz alguns jogadores que você olha, você fica com um pingo de dúvida, como o professor falou com relação à intensidade, mas a coisa encaixa. Então, eu acho que o Flamengo tem um mérito absurdo de observar bem. De observar bem, e aí a peça se encaixa. Eu não entendi por que você citou o Palmeiras. O Palmeiras
nos últimos tempos. Mas esse ano... Ele também fez boas contratações. Eu posso citar, por exemplo, o Piquerez. Ele perde o Vinha... O Gustavo Gomes. E rapidamente ele repõe com qualidade. Aliás, na mesma fonte, praticamente, lá no Uruguai, ele vai lá e pega o Piquerez. Eu citei o Palmeiras, porque o Palmeiras fez algumas contratações que você olhava, você até achava que podia ser, mas Zé Rafael até hoje não se... Fez bons jogos. Bons jogos, mas não é um cara que você olha e... Não, um cara importante, titular nos títulos do Palmeiras. Por exemplo, tá arrebentando, mas ele é um jogador importante. Eu não acho que ele é importante, mas tudo bem. Eu acho que a expectativa foi maior do que o que ele entregou. Rony. Luiz Adriano. Rony não foi boa contratação? Luiz Adriano. Mas o Flamengo, ele tem um percentual de acerto muito maior. Muito maior. É isso que eu quero falar. Não que o Palmeiras tenha errado em tudo. Longe disso. O Palmeiras, que na última temporada, desculpa te interromper, pode falar. O Palmeiras apostou mais nos meninos da base. Que são muito bons. Apostou e deu certo. Mas antes dessa última temporada... Mas o Flamengo também tem apostas na base que deram certo. Antes dessa temporada do Palmeiras, dos meninos da base, o Palmeiras apostou no Rony. O Rafael Veiga já há um tempo atrás, mas também foi uma aposta, uma contratação. O Vinha, o Piquerez agora, o Gustavo Scarpa. Alguns demoraram para se acertar. Por que não, o Zé Rafael. Eles ajudaram o Palmeiras. Esses caras ajudaram o Palmeiras a ganhar Libertadores e Copa do Brasil. O Zé Rafael, o Luiz Adriano, o Rony, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa. Mas perceba a diferença. Por exemplo, você fala no Flamengo de Bruno Henrique, de Gabigol. Você fala, Andrés Pereira agora, né, jogando mais, enfim. Mas vamos pegar os caras que já passaram, né, do Everton Rafinha, Ribeiro, Pablo Mari. Você olha esses caras, acho que raros foram os momentos, se é que tiveram esses momentos, da torcida chegar e ficar, não sei e tal. Esses nomes que você falou aí, por exemplo, se tivesse no meu time eu ia adorar. Mas no Palmeiras... tão longe de ser assim quase que uma unanimidade. O próprio Scarpa, que eu acho muito bom jogador, mas que oscilou muito no Palmeiras, aí que voltou a jogar bem, aí já perdeu a posição, aí o Zé Rafael que você falou, o Rafael Veiga, eles oscilam, eu não sei se é a questão de troca de técnicos, embora o Flamengo também trocou de treinador, mas 2 vezes, né? Mas eu não sei se é questão de troca, eu não sei o que muda de um para o outro, porque assim, os jogadores no Palmeiras... O Flamengo tem algumas estrelas, talvez respondendo a sua pergunta, eu acho que o Flamengo tem... Essas estrelas do Flamengo, comparado com algumas estrelas do Palmeiras, são os caras que jogam mais bola, de mais qualidade. É só você ver convocações para a seleção brasileira. O Gabigol vai à seleção, o Everton Ribeiro vai à seleção, o Arrascaeta vai à seleção do país dele, não é isso? É o que dá pra gente falar. De repente o Flamengo tem essas estrelas, o Palmeiras, você não dá pra você chamar Rafael Veiga embora. Também, não estou dizendo que são jogadores ruins. Longe disso. Muito bons, são excelentes. São muito bons. São excelentes. Tanto que eu citei para defender o Palmeiras. Ajudam muito. Eu acho que vai muito da nossa análise e do nosso gosto em relação ao que cada um gosta de jogador de futebol. Às vezes a gente gosta de quem encanta mais, porque dribla mais, enfim, dá mais passes para gols, faz mais gols. Mas como engrenagem coletiva, pensando em relação ao time, os jogadores do Palmeiras são muito bons.